Nós ouvimos falar sempre como desintoxicar o fígado e como desintoxicar o nosso corpo. Mas, curiosamente, raras vezes nós ouvimos falar de como desintoxicar os pulmões. E porquê que isto é tão importante? Porque nós hoje em dia estamos banhados constantemente com muitos químicos, muitas substâncias que nos fazem mal. E quando pensamos nos pulmões, associamos só a questão do tabaco. Sim, o tabaco tem muito químico, dos quais 69 deles são carcinogénios, ou seja, aumentam o risco de um cancro. Mas existem casos de pessoas, por exemplo, que têm cancro de pulmão e não fumam. E são pessoas que têm focos inflamatórios no pulmão, a substâncias que nunca se aperceberam. Por exemplo, isso acontece muitas vezes no consultório. Eu estar com pessoas, por exemplo, que têm cancro de pulmão e têm um foco de inflamação que a pessoa nem sequer se apercebia. Mas fora da questão do tabaco, o facto de estarmos expostos à poluição, a químicos dos próprios produtos de limpeza, isto é muito frequente. Nós é que muitas vezes não nos apercebemos disto. Agora, fora desta questão da parte das toxinas e da parte do cancro do pulmão, porquê é que é tão importante baixar esta questão das toxinas para diminuir também o cancro de pulmão? Porque o facto de nós termos menos inflamação faz com que o pulmão não seja um órgão fraco. E se acontece algum processo oncológico, a tendência qual é que é? Quando há uma metástase, vai apanhar sempre um órgão enfraquecido, um órgão com mais inflamação. Portanto, nós temos todo o interesse do mundo em baixar esta inflamação. Existe uma condição que é a doença obstrutiva crónica. É muito comum, muito comum o enfisema, a própria asma, muitas questões em que a pessoa tendencialmente tem mais tosse, muco, falta de ar, a capacidade de desintoxicação é muito mais baixa e muitas destas pessoas têm uma exposição crónica a substâncias que nem fazem a menor ideia. Agora, qual é o problema disto? É que é esta exposição crónica à toxina e esta irritação da mucosa que faz com que ela se torne inflamada e que posteriormente ganhe fibrose. Fibrose é quando há tanta inflamação que o nosso próprio corpo, para reparar, cria cicatriz. Mas essa própria cicatriz, com o passar do tempo, essa fibrose, interfere com a nossa função respiratória. Agora, todas estas toxinas que nós inalamos, ela passa para a corrente circulatória. E o nosso fígado e o nosso sistema cardiovascular e linfático apanha todas estas toxinas. Portanto, uma parte destas toxinas todas tem acesso, ou seja, a todo o corpo. E o que é que nós podemos fazer para isto? O facto de fazer uma desintoxicação ao fígado faz com que também nos ajude a eliminar uma parte destas toxinas ou destes químicos que são acumulados no corpo. Diminuir a exposição ao pulmão, mas também facilitar a desintoxicação do fígado. E o principal remédio para desintoxicar, por incrível que pareça, os pulmões é o cardo mariano. O cardo mariano é aquilo que nós conhecemos que é como se fosse o antídoto dos venenos e das toxinas, mas tem efeito anti-inflamatório e diminui também a fibrose. Portanto, uma pessoa que tem uma doença obstrutiva crónica beneficia muito de fazer, por exemplo, um Dreno-Epar de MJS-Med. O facto de inserirmos a vitamina E é anti-inflamatória e faz com que ajude a eliminar tecido de cicatrização e, neste caso, por exemplo, é o Fisioflu, que é combinado com o Dreno-Epar. E o facto de fazermos uma vitamina D3, sabem que a vitamina D3 vai muito além daquilo que as pessoas sabem que ajuda a prevenir uma osteopenia, por exemplo, aquelas questões ósseas. A vitamina D3 cada vez está a ser mais estudada, que em determinadas doses ajuda a equilibrar o sistema imunitário. Principalmente quando a pessoa tem uma tendência para doença autoimune, inflamação e perceber que esta irritação dos tecidos provoca uma resposta do sistema imunitário. Portanto, a vitamina D3 ajuda bastante nisso. E para complementar bem esta questão da desintoxicação, principalmente quando as pessoas têm alguma acumulação do muco nos brônquios, muitas vezes esse muco acumulado transporta muita bicharada, muita bactéria, muito fungo que não devia estar lá. E é nesses casos que usar o halitocin para ajudar a fluidificar aqueles fluidos todos e ajudar a libertar essa expectoração toda acumulada, acaba por dar muito jeito. Portanto, o Dreno-Epar, combinar com o Fisioflu e, em casos que haja expectoração crónica, fazer um halitocin e de certeza que vocês vão ter bons resultados. Algo que acho que faz muito sentido é as pessoas diminuírem o consumo de lacticínios e de açúcares, porque tanto um como o outro faz a produção do muco. Portanto, façam isto e vão ver que vai correr bastante bem.